Glória a Deus. Boa noite, amados. O Ministério de Música está liberado. Quero dizer que o Alan depois tem que passar no gabinete porque ele ficou atrapalhando o pastor a bater palma. Eu vi. Então, você está feliz? Está animado para receber a palavra do Senhor? Então, como o Espírito é o mesmo... Viu, né? Eu vi, pastor. Ele tem feito isso direto. Então, ainda bem que você está aqui hoje e o Espírito é o mesmo. E para testificar que o Espírito é o mesmo, o pastor deu uma pincelada sobre o que nós vamos aprender hoje. Eu estava pensando aqui qual seria o tema dessa ministração. Aí lá em casa a Tânia falou assim, ela falou, você vai pregar sobre o quê? Eu expliquei mais ou menos para ela, ela falou, o tema é o seguinte, bota, você sabe para onde vai? Sabe que às vezes nós estamos na igreja, a gente vem, cultua, adora ao Senhor, louva, canta, ouve a palavra, mas muitas das vezes a gente está aqui e não sabe ao certo qual será o nosso resultado quando Jesus vier nos chamar. E hoje eu quero trazer aqui para vocês uma palavra. Eu vou tentar sintetizar a palavra, porque o conteúdo é bem extenso, para que você pelo menos saiba um passo a passo básico a respeito do que é a ressurreição dos mortos e o juízo eterno. Amém, amados? Que nós, se não morrermos, seremos arrebatados vivos. Se morrermos, seremos transformados e seremos ressuscitados naquele grande dia, o dia glorioso do Senhor. Amém? Amém. Só eu que vou? Mais meia dúzia aqui? Então. Sabe que a ressurreição dos mortos, ela é uma doutrina básica. E se você for andar por aí pelas igrejas, um elemento que a Bíblia fala em Hebreus 5 e Hebreus 6, que é uma parte básica do ensino, é como o abecedário para a criança quando ela começa a ser alfabetizada, ela aprende a respeito das letras, depois ela aprende a montar as frases. Então, essa parte de ressurreição dos mortos é como se fosse você aprendendo as letrinhas para começar a montar as frases. Como assim, Guilherme? Porque isso para os judeus, eles aprendem lá atrás a respeito de qual será o destino deles. E para nós, a igreja, também tem que ser da mesma forma. Por quê? Não que o nosso destino seja o mesmo, o nosso destino será mais glorioso ainda do que o dos judeus. Porém, nós iremos para o mesmo lugar. Amém, amados? Amém. Então, quero convidar você a abrir em Hebreus 5, versículo 11. Eu não vou pedir para você abrir todas as passagens que eu vou citar aqui, mas eu vou citar 2 vezes para que você possa anotar. Se você não conseguir anotar, depois vai ter a ministração no YouTube, você vai lá e pega as referências, tá bem? O que é importante é você prestar atenção em mim, no que eu vou dizer, para que você aprenda, para que o conhecimento seja fixado no seu coração. Então, Hebreus 5,11 diz assim, a esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. 12, pois com efeito, quando devias ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornaste como necessitados de leite e não de alimento sólido. Então, você está vendo que esses princípios elementares está sendo referenciado como um leitinho que a criança toma para ser alimentada. Não é um alimento sólido. Amém, amados? Amém. Versículo 13. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. 14. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Pula uma paginazinha aí no capítulo 6, versículo 1. E você vai ver 6 atributos básicos que todo cristão tem que saber. É importante demais o cristão saber. Por quê? Para que você consiga avançar no conhecimento de outras coisas. Hebreus 6, versículo 1 diz assim, por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, então, é o princípio elementar da doutrina de Cristo, amém, amados? Amém. Deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base aí vem os itens, arrependimento de obras mortas, fé em Deus, ensino de batismo, imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Então, se é elementar, é algo necessário, é algo que vai te dar uma base para o início do conhecimento de Cristo,
você precisa saber. Amém? Nós precisamos saber a respeito disso. Então, a ressurreição dos mortos, ela é uma promessa para alguns homens? É para todos os homens? Para todos os homens. Todos nós seremos ressuscitados, quer ímpios, quer justos. Aqueles que receberam a Cristo, aqueles que não receberam a Cristo. Os que morreram no Antigo Testamento, ímpios, e os justos também que morreram no Antigo Testamento. Amém, amados? Então, a ordem de eventos, eu vou te situar para você pelo menos entender como é que vai ser a ordem de eventos. Vai haver a tribulação, a igreja vai ser arrebatada. Amém, amados? Todo mundo aqui olhando para mim? 1 Coríntios 15 vai contar para vocês que a igreja vai ser arrebatada. Depois vai iniciar a tribulação. No período da tribulação, Jesus vai voltar. Os justos, os heróis da fé, que está lá em Hebreus 11, serão ressuscitados. Amém, amados? E aqueles que morreram também durante a tribulação serão ressuscitados, vão ganhar o corpo glorificado, vão entrar. Os heróis da fé também vão entrar. A nossa aliança é que nós teremos uma autoridade maior. Está ruim meu microfone? Está alto? Pode baixar um pouco. Vai trocar? Muito obrigado, amado. Rapaz, esse está muito melhor. Brincadeira, amado. Minha voz é assim mesmo. Fazer o quê, né? Tem uns que nascem como Cid Moreira e outros não. Eu fui o não. Infelizmente. Então, teremos os justos vão ser arrebatados. Vai haver a batalha do Armagedon. Jesus vai derrotar os exércitos que vão se levantar contra os judeus. Satanás vai ser preso. Nós vamos viver 1000 anos de paz com Cristo. Após isso, algumas pessoas que entrarem durante o reino milenar, elas vão se dar em casamento, vão ter filhos. Satanás vai ser solto, ele vai enganar as nações, aqueles que escolherem a Satanás vão ser jogados com ele no lago de fogo, vai haver o tribunal do trono branco. Eu pulei uma parte aí, que na tribulação, quando Jesus voltar, ele vai jogar o anticristo e toda a corja dele, o falso profeta e a equipe lá do Satangoste. Todo mundo vai ser jogado lá no lago de fogo. Amém, amados? Eu pulei essa parte. Aí vamos entrar no reino milenar. Depois de 1000 anos, Satanás vai ser solto. Vai enganar aqueles que nasceram durante o milênio ou os que entraram durante o milênio. Por quê? Porque eles vão precisar escolher entre Cristo e Satanás. Quem escolher Satanás e negar a Cristo, mesmo vendo Jesus na terra reinando aqui conosco, eles vão ser jogados no Geena. E vai haver também o tribunal do trono branco, que é o tribunal onde os mortos vão ser julgados, aqueles que morreram ímpios, os que não receberam a Cristo, que não foram justificados. Amém, amados? Amém. Depois disso tudo, eles serão lançados no lago de fogo. Jesus vai apresentar a criação ao Pai, e o Pai vai transformar toda a terra, e nós vamos morar onde? Na terra. Na terra. Nós estaremos no céu, na Nova Jerusalém vai descer e nós moraremos na terra. Amém, amém, amados? Amém. Então, a gente não vai morar no céu. Repita comigo, eu não vou morar no céu. Vamos passar uma temporada lá. Amém? Não vamos morar no céu. Então, vamos começar a falar a respeito de ressurreição dos mortos. O que existe? Morte é um conhecimento, às vezes, na nossa vida, passado de uma forma incompleta, porque, para a gente tem um conceito de morte como fim. Não é verdade? Morreu, acabou. Só que não, amados. 1 Tessalonicenses 5, 23, versículo 23, diz assim, que Paulo diz que Deus que mantém o nosso corpo, alma e espírito íntegros. Porque nós temos um corpo, uma alma e um espírito, amém? Nós somos um espírito, habitamos no corpo e possuímos uma alma. Então, nós somos um ser trino em um. Amém, amados? Amém. Então, morte, quando você morre fisicamente, ela é a separação entre o espírito do homem e o corpo. Amém, queridos? Amém. No grande dia, se você morrer, você vai ser ressuscitado. Você novamente vai encontrar o seu corpo. Então, nós vamos partir para o resultado do qual você escolheu aqui na terra. Recebeu a Cristo, vai ter uma vida gloriosa com Ele. Não recebeu a Cristo, vai para o lago de fogo. Amém, queridos?
Jó 19, 25, 26 diz assim, Jó 19, 25, 26, se você não precisa abrir, pode me acompanhar. Diz assim, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Então, Jó fala assim, eu vou encontrar, revestir novamente o meu corpo e eu verei a Deus. Jó, lá no Antigo Testamento, muitos dizem que Jó viveu mais ou menos na época de Enoque, entre Enoque e Abraão, lá no Antigo Testamento, bem longe, bem antigo, ele já sabia a respeito disso. Por quê? Porque alguém ensinou ele a respeito disso. Amém, amados? Deus vem ensinando isso desde lá de trás, para que as pessoas saibam para onde elas vão. Por isso que é importante que, se a gente souber para onde vai, a gente consegue viver uma vida com propósito. Porque se nós não sabemos para onde vamos, tem um filme chamado, no Brasil, não sei se aqui é o mesmo filme, que diz Alice no País das Maravilhas, é o nome do filme. E quando a menina pergunta para aquele gato, que aquele gato para mim é o diabo, ela pergunta, para onde eu vou? Aí ele falou, se você não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Assim o diabo faz. Então é importante que você saiba para onde ir, para que você não precise escolher qualquer lugar aleatório. Não, eu sei para onde ir, por isso eu vou seguir no propósito, porque eu tenho um resultado lá na frente. Amém, amados? E também eu quero lembrar vocês que em Atos capítulo 24, Paulo, quando ele é julgado, ele estava discutindo com os fariseus e os saduceus. Os fariseus, eles creem na ressurreição, os saduceus não creem. Eles acham que morreu, acabou. Então, ele foi perante ao governador Félix, e o governador Félix perguntou a ele, o que está acontecendo aí? O que você está sendo acusado? Aí Paulo fala assim, eu não sei porque eu estou sendo acusado, porque eu estava lá na sinagoga, não criei problema nenhum, eu apenas estava falando a respeito da ressurreição dos mortos, que todos nós seremos ressuscitados, um para a justiça e outro para a condenação. O que aconteceu? O foco estava em Paulo. Quando Paulo falou isso, o foco foi para os saduceus contra os fariseus contra os saduceus. Por quê? Eles não criam na mesma coisa. Então, eles esqueceram a Paulo e foram bater boca, os dois. E Paulo ficou um pouco em paz durante esse tempo. Amém, amados? Porque Paulo também sabia que existia uma ressurreição dos mortos. Então, eu quero que você entenda que existem tipos de ressurreição. Quantos são? 3 tipos. Repete comigo, 3 tipos de ressurreição. Existe o milagre da ressurreição, existe a ressurreição para a vida eterna, e existe a ressurreição para a morte eterna ou segunda morte. Então, você já sabe que o milagre da ressurreição, a ressurreição para a vida e a ressurreição para a morte eterna. Amém, amados? Você já sabe que existem 3 tipos. Então, a gente vai ver qual a diferença entre esses tipos de morte. Morte física, o que é? Eu já falei para vocês aqui no início. É a separação entre o nosso espírito do nosso corpo. Amém, amados? Amém. Morte espiritual é a separação do nosso espírito com Deus. Essa é a morte espiritual. Se você morrer com essa separação, você segue para a segunda morte, que é a morte eterna, ou separação eterna, para ser lançado no lago de fogo. Por quê? Porque a condição para você ser lançado no lago de fogo é você não crer em Cristo. Se você crê em Cristo, ainda que você morra, você viverá. Se você não crê em Cristo e morrer, vai seguir o juízo. Qual é o juízo? Vai para o lago de fogo. Amém? Só que aqui ninguém vai. Amém, amados? Amém. Todos creem em Jesus Cristo, não é? Amém. Graças a Deus. Então, vamos ver aqui a respeito de milagre da ressurreição. Você pode abrir comigo João, capítulo 11, versículo 1. Eu vou pular alguns versículos. João 11, versículo 1. Todos abriram? João 11, versículo 1, diz assim, estava enfermo Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Versículo 3, mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus, Senhor, está enfermo aquele a quem amas. 4, ao receber a notícia, disse Jesus, esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Amém, amados? Amém. Versículo 7. Deixa eu só abrir um parênteses aqui nessa parte. Quando Jesus fala que essa morte é para a glória de Deus,
está dizendo que, apesar de Lázaro ter morrido, e aquilo foi um resultado negativo, Jesus estava indo lá mudar essa história. E aquele ato que Jesus ia fazer, que a gente vai ler mais aqui à frente, glorificaria o Pai. Amém, amados? Amém. Ele não está dizendo que Lázaro morreu para a glória de Deus. Não, nada disso. Amém, amados? Que Deus não manda mal para ninguém, porque nele não há mal. Então, versículo 7. Depois disse aos seus discípulos, vamos outra vez para a Judéia. Versículo 11. Isto dizia e depois lhes acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. 12. Disseram-lhe, pois, os discípulos, Senhor, se dorme, estará salvo. Versículo 13. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Eles achavam que Lázaro estava dormindo. Amém, amados? 14. Então Jesus lhes disse claramente, Lázaro morreu. E por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Pula para o 17. Jesus foi ao encontro de Lázaro. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. 21. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. 22. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. 23. Declarou-lhe Jesus, todo mundo diz amém nessa parte. Só que não é amém, amados. Declarou-lhe Jesus, teu irmão há de ressurgir. Aí olha aqui como é que Marta sabia e Maria sabiam o que Jesus estava, o que se tratava a respeito de ressurreição dos mortos. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Amém, amados? Amém. Ela estava falando da ressurreição lá na frente para entrar no milênio, só que Jesus estava falando que ia ressuscitar Lázaro ali naquele instante. Aí olha a resposta de Jesus para ela no 25. Ei, Marta, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que crê em mim não morrerá eternamente. Crês nisso? Amados, você tem noção? Você está do lado de Jesus, ouvir ele falar aquelas palavras e depois você vê o resultado daquelas palavras? Jesus está dizendo aqui, ei, eu sou o autor da vida. Quem sabe quem vive e quem morre aqui sou eu. Amados, pelo amor de Deus, que coisa linda. Jesus está disposto a gerar vida dentro de nós. E ainda que a gente morra, ele é poderoso para nos fazer ressuscitar. Deixa eu te contar alguns casos. Smith Wigglesworth, esse homem, se eu não me engano, ele tem 13 casos que foram catalogados, realmente pessoas viram e registraram de pessoas ressuscitadas, fora as outras que não catalogaram. Ele estava em uma conferência, né? Estou certo, Lúcio? São 13? Ele foi para uma conferência pregar, depois ele voltou. Quando ele voltou, a mulher dele havia morrido. Quando ele chegou e viu a mulher dele morta, ele foi lá e ressuscitou a ela na cama, no leito de morte. Ele a ressuscitou, ela acordou e falou, por que você fez isso, Smith? Eu estava com o meu Senhor. Gente, você tem noção de um negócio desse? Gente, isso não é conversa fiada, muita gente viu isso e está ali registrado. O homem ressuscitou a própria mulher e ela falou para ele, ei, eu não quero mais viver aqui, eu estava com o meu Senhor, deixa eu ir para a glória. Ele permitiu que ela fosse e ela morreu novamente. Vocês têm noção da autoridade desse homem? Eu lembro que eu li uma vez num livro que esse homem uma vez chegou num velório e tinha um homem morto e o Senhor falou para ele assim, ressuscita ele. E ele, ai meu Deus, eu não vou não. Como é que eu vou fazer um negócio desse? E o Senhor falou, ressuscita esse homem. Aí ele, como é que eu vou fazer? O Senhor falou, pega ele e joga na parede. Rapaz, o homem morto num caixão, pega ele e joga na parede. Ele pegou o homem. Pum, todo mundo, você está maluco? Ele falou, deixa eu fazer o que Deus está mandando. Ele jogou o homem na parede. O que aconteceu? Nada, aconteceu nada, amados. Ele pegou, o Espírito Santo falou com ele assim, pega esse homem, joga ele na parede de novo. Ele pegou o homem e jogou na parede. Aí foi uma outra vez, ele falou,
pega o homem e joga o homem na parede. Eu acho que quem precisava crer era o próprio Smith. Quando ele pegou e jogou aquele homem na parede, aquele homem bateu e voltou à vida. Pelo amor de Deus, gente. Você tem noção? Pensa você vendo um negócio desse. Por quê? Porque esse poder foi depositado em nós. Se Jesus é o Senhor da vida, nós hoje somos representantes de Cristo. A autoridade que Cristo tem, nós também temos, porque Ele o deu à igreja. Amém, amados? Por isso que Ele falou que eu sou a ressurreição e a vida. Então, Ele perguntou a Marta, crês isto? Ela respondeu, sim, Senhor. Eu tenho crido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular, o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele. 32. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, e ao vê-lo, lançou-lhe aos pés, dizendo, Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Igual falou Marta. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim, os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou, onde o sepultastes? Eles lhes responderam, Senhor, vem e vê. Jesus foi. Quando Jesus chegou lá, no 35, diz que Jesus chorou. Por quê, amados? Ele amava muito a Lázaro. E outra coisa, Deus nos ama tanto, e Jesus nos ama tanto, que ele, ao ver uma pessoa da qual ele amava tanto, ele chorou porque soube que aquela pessoa tinha morrido. Ele nos ama demais, amados. Então pensa, se Lázaro é importante para Cristo, nós também somos. João 17, 23 diz, Jesus orando pela igreja, ele fala assim, para que o mundo saiba, Pai, que o Senhor os ama, assim como ama a mim, na mesma intensidade. Então, amados, Jesus chorou porque ele aqui estava mostrando o amor dele por nós. 36. Então disseram os judeus, vede quanto o amava. Mas alguns objetaram. O que objetaram? Questionaram um pouco, né? Reclamaram da vida. Então, não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Ora, era esta uma gruta e cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus, tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. No 40 diz, respondeu-lhe Jesus, não te disse eu, se credes, verás a glória de Deus? 41, tiraram então a pedra e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E, tendo dito isto, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus, deixai-o ir, desatai-o. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Amém, amados? Até porque os judeus, se eu não me engano agora, eles só criam que alguém poderia ser ressuscitado até 3 dias de morto. Não é isso? Perguntando para os universitários. Mas, se eu não me engano, são 3 dias de morto. Lázaro já estava morto há 4. Jesus chegou lá e ressuscitou esse homem. Então, não há nada impossível para Deus. Amém, amados? Então, você viu aqui que o milagre da ressurreição tem a ver com a vida, com ser ressuscitado para a vida nesta terra. Amém? Esse é o milagre da ressurreição. E a morte espiritual, vamos aprender, a gente aprendeu sobre a morte natural e o milagre da ressurreição natural. A morte espiritual é a separação entre o espírito do homem e o espírito de Deus. Quem morreu espiritualmente para que nós hoje estivéssemos nessa condição natural humana? Vamos dizer, sem Jesus Cristo. Quem que primeiro morreu? Adão. Amém, amados? Adão pecou no Éden. Gênesis 2,16. Deus fala para ele, você pode comer tudo que tem aqui no jardim, só não coma do fruto, que no dia que você comer do fruto, morrendo, morrerás. Comendo, morrerás. Amém? Só que no original, diz assim, nessa passagem diz, certamente morrerás, mas no original diz, morrendo, morrerás. Por quê? Porque ele primeiro morreria espiritualmente, depois ele naturalmente morreria, porque Adão foi criado para ser eterno. Amém, amados?
Então, quando ele pecou, ele morreu espiritualmente. Com a morte espiritual, ele se desligou da eternidade de Deus e depois ele veio a morrer naturalmente. Amém? Então, vocês estão comigo, amados? Ou eu estou falando muito rápido? Então, você está vendo que a morte espiritual é a separação entre o homem e Deus. Se você morrer assim, o que acontece? Se alguém morrer a morte espiritual, ele está condenado ao lago de fogo. Amém? Morreu sem Cristo, o resultado é condenado ao lago de fogo. Então, existe também a ressurreição para a morte eterna. Você acabou de aprender, eu falei no início que as pessoas vão morrer e eternamente elas vão viver no Geena. Amém, amados? Vocês estão comigo? Amém? Estou igual o Júnior hoje. Você está comigo, irmãos? Então, Jesus, ele, ao longo da história, ele vem aparecendo para algumas pessoas para falar a respeito disso. Hoje nós temos João, ele escreveu o Apocalipse. Quem é o autor do Apocalipse? Jesus Cristo. Amém? João é o escritor de Apocalipse. João é o escritor do Apocalipse. Que, se você for ver o capítulo 1, diz o Apocalipse de Jesus Cristo. Então, Jesus que veio dar a revelação, e ele falou, João, escreve isso aí. João é o escritor. Amém, amados? Amém. Então, ao longo da história, se você for ler Daniel capítulo 10, versículo 4, versículo 6, eu vou ler para você, versículo 11, versículo 12, diz assim, no dia 24 do primeiro mês, estando eu à borda do grande rio Tigre, levantei os olhos e olhei, e eis que um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de ufaz, o seu corpo era como um berilo, o seu rosto como um relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como um estrondo de muita gente. Ele me disse, quem vocês acham que era esse homem? Amado, ninguém tira da minha cabeça se era Jesus Cristo. Quem que é assim, que a Bíblia descreve na visão? Que ele vindo, o rosto reluzente. Jesus Cristo, amém? Em Apocalipse diz que Jesus é assim. Ele vem cheio de glória. Amém, queridos? Vocês estão comigo? Está todo mundo quietinho hoje. Então, vamos lá. Daniel, Jesus, o homem da visão que Daniel teve, eu não posso afirmar que é Jesus, mas eu creio que é Jesus. Disse assim, Daniel, homem muito amado, está atento às minhas palavras que vou dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo, esta palavra, eu me pus de pé tremendo. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Aí no capítulo 12, a partir do 1, ele vai dizer assim, nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia. Miguel é o defensor de quem, amados? Dos judeus, amém? Miguel não é defensor da igreja. Amém, amados? Amém, amados? Você precisa entender isso. Eu já vi muito crente falando assim, manda o anjo Miguel, Senhor. Está orando à toa. Miguel é o anjo que guarda Israel. Amém, queridos? Então, vamos continuar. Se levantará Miguel, o grande príncipe, defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Então eu, Daniel, olhei, e eis que estavam em pé outros dois, um de um lado do rio e o outro do outro lado. E um deles disse ao homem vestido de linho, olha porque eu acho que é Jesus, que estava sobre as águas do rio. Amados, eita, não tem uma passagem que diz que Jesus andou sobre as águas? Sim. Rapaz, só pode ser ele aqui. Não tem como. Um deles disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando se cumprirão essas maravilhas? Ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente,
que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Isso é um período da tribulação, amém, amados? E quando se acabar a destruição do poder do povo santo, estas coisas todas se cumprirão. Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Então, o que está falando aqui na passagem de Daniel? O homem que estava sobre as águas, com aquele rosto reluzente, aleluia, falou para Daniel, você vai morrer, mas vai chegar o dia que você vai ressuscitar. E você vai morrer, vai descansar, e um dia você vai ressuscitar, e você vai estar em plenitude. Amém, amados? Amém. João, ele, depois de muito tempo, depois de Jesus Cristo, ele viu o resultado dessa passagem aqui de Daniel, só que ele agora, dessa vez, não foi alguém falando para ele realmente viu. Ele teve uma visão, a visão do Apocalipse. Amém, amados? Ele viu tudo o que aconteceria aqui na terra. Apocalipse 20, do 11 ao 15. Se você quiser abrir lá. Vamos chegar a um bom lugar. Sei que às vezes dá um pouco de nó na nossa cabeça, só que eu creio que você está entendendo que existe a ressurreição natural, você morre naturalmente e ressuscita naturalmente. Existe a ressurreição que você vai para a vida eterna. Vocês entenderam isso? Amém. Isso é importante que você saiba. Apocalipse 20, do 11 ao 15, diz assim, vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles estavam, que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Eu também já vi pessoas ministrando, colocando um terror na igreja a respeito disso. Tu vai ser lançado do lago de fogo, e não sei o quê. Amado, se você estiver numa igreja que não te traz, eu não gosto muito de usar essa palavra, mas que não te traz esperança quanto à vida interna, que prega o terror para que você, por submissão, por medo, venha servir ao Senhor, amados, eu não indico muito que você esteja nessa igreja. Porque se você for ver os evangelhos, Jesus nunca quis colocar terror em ninguém. Ele sempre pregava vida. Ele sempre pregava para que as pessoas confiassem que existia um Pai lá em cima cuidando de nós. Então, se você está numa igreja que te aterroriza, falando, cuidado, você vai para o lago de fogo, e não te diz o resultado que você terá em Cristo, é um bom indício para que você fique atento com o que está sendo pregado ali, para ver se você está sendo alimentado com alimento sólido. Às vezes até está disfarçado com alimento sólido, com um bom alimento para você, só que aquilo vai te fazer mal. Amém, queridos? Isso aqui não é o resultado da igreja. O tribunal do trono branco é o resultado dos ímpios, é o julgamento dos ímpios. Por quê? Porque agora você vai saber o resultado para a sua vida. Eu quis te explicar todas essas coisas para que você entendesse que existe um lugar para você. E nesse lugar você estará? Não, você já está. Porque nós, a Bíblia fala que estamos assentados com Cristo. Nós já estamos com Ele, assentados à destra de Deus. Porque nós somos um só com Ele. Quantos aqui já leram João 17? Amados, leia João 17. João 17 é Jesus orando por nós. E na oração ele diz onde que a gente está. Pai, que eles sejam um só conosco, assim como eu sou um só contigo. E Jesus falou, hoje eu habito com vocês, mas um dia estarei em vós. Ei, o Espírito de Deus, ele faz de nós um só com o Pai. Hoje, onde Jesus está, nós estamos. Hoje, Deus nos olha com os óculos de Cristo. Deus olha, ele não olha direto para você, ele olha para o lado e vê você.
Então, hoje nós somos aquilo que Cristo é. Jesus é a primícia dos que dormem. Ele foi a primícia dos que dormem. Hoje, muitos que já dormiram, que já morreram, estão lá com o Senhor, aguardando o grande dia, onde os mortos vão ressuscitar. E a gente vai ver isso agora. Porque antes, todas as pessoas que morriam, para onde que elas iam? Todas. Antes de Jesus Cristo. Elas iam para o inferno. Só que lá no inferno, a palavra inferno no português, ela é pobre, que só diz inferno. Só que se você for ver no original, existem 3 palavras que denotam inferno. Uma, Hades, outra é Sheol e outra é Geena. Existe outra, que eu agora me esqueci, não estou lembrando de cabeça, mas essas 3, Tártaro. Então, que também é Hades. É a mesma coisa. O que acontecia? Antes, quem morria ia para o Hades, só que quem morria crendo em Deus ia para o seio de Abraão. Isso que acontecia antigamente. Então, quem morria, o espírito ficava lá no inferno. Amém, amados? Só que em lugares diferentes. Vocês lembram da passagem que Jesus fala a respeito do rico e o Lázaro? O rico era rico e Lázaro era um mendigo cheio de feridas, que até os cães lambiam as feridas dele. Os 2 morreram. O rico foi para o Hades e o Lázaro foi para o seio de Abraão. E Lázaro fala, ei, pede para ele ir lá e falar com os meus parentes, para que eles creiam na ressurreição. E Abraão fala para ele, ei, eles já têm os profetas. Se eles não creem nos profetas, não adianta ninguém aparecer lá para falar para ele, porque eles não vão crer. Por quê? Porque Abraão também entendia que se você precisa entender e crer na palavra. A palavra tem que ser suficiente para você. Se você crê na palavra, você vai ter um resultado. Amém, amados? Então, em Hebreus 11, 39 e 40, diz que os heróis da fé, Hebreus 11 é a galeria da fé, os heróis da fé, eles morreram e não viram o cumprimento da promessa. Porque essa promessa foi feita lá atrás para eles. Que eles morreriam, mas um dia eles seriam ressuscitados. Só que em Efésios 4, a Bíblia nos fala que Jesus, ele subiu, deu dons aos homens. Só que antes dele subir, ele também desceu e levou cativo o cativeiro. O cativeiro era esse lugar onde os mortos estavam lá no seio de Abraão. Jesus foi lá e levou o cativo o cativeiro. O espírito desses homens já está com Cristo. E hoje, quem morre aceitando a Cristo, o espírito vai para o Pai. Hoje a gente não vai mais para o inferno. Quem vai para o inferno é ímpio. Amém, amados? Então, o lugar de tormento e o seio de Abraão está escrito em Lucas 16. Se você quiser anotar. Lucas 16, do 19 ao 31, está lá descrevendo o seio de Abraão. E Jesus, eu já falei para você, levou o cativo o cativeiro, está em Efésios 4, do 7 até o 10. Amém, amados? Amém. E a confirmação de Efésios 4, do 7 até o 10, está em 1 Pedro 3, do 18 ao 19, que fala que Jesus foi e pregou os espíritos na prisão. Amém, queridos? Então, Cristo, ele é a primícia dos que dormem, ele foi o que primeiro morreu e foi para o céu com o corpo, porque lembra que Jesus falou, eu preciso ir, e eu vou preparar para vocês uma morada. A morte não pôde deter Cristo, porque antes o pecado fazia essa separação. Então Jesus teve que morrer sem pecado para que ele conseguisse o direito de ter o corpo glorificado lá no céu. Jesus hoje está sentado não somente espiritualmente. Ele está, assim como nós, um homem com carne e osso, sentado no céu. Amém, amados? Amém. E agora a gente vai ler 1 Coríntios 15. Quero convidar você, o Ministério de Música pode vir. Amados, a Bíblia fala em João 14, 6, Jesus falando, ele diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Nós temos um Senhor que nos ama,
que pagou todo o preço para que nós estivéssemos ali com Ele. Para que nós pudéssemos ter o direito de sermos justificados diante do Pai. De nós termos novamente aliança com o Pai. Porque desde o Antigo Testamento, Deus vem fazendo, vem falando, vem apontando para Cristo, para que as pessoas entendessem que Jesus Cristo é a resposta para aquele plano original que deu errado lá atrás. Só que Deus ele é tão maravilhoso que Ele não só nos deu, de novo, a condição de voltarmos à condição de Adão, como também Ele nos deu uma superior aliança, amados. Nós não seremos limitados como Adão foi, apesar de ser eterno. Nós teremos poder, glória e autoridade nesse lugar. Nós assentaremos com Cristo e julgaremos o mundo. Nós seremos aqueles que vão falar, vão julgar, vamos dar direções ao mundo, aos governos, para que a terra viva bem no reino milenar de Cristo, durante 1000 anos. Então, amados, eu não conheço outro Deus que tenha dado o seu Filho, assim como o pastor falou, para que você tivesse direito a ter as suas vestes renovadas, para que você tivesse direito de estar diante de Deus sem pecado, para que você tivesse a condição de estar diante de Deus limpo, com novas vestes, porque o sangue de Jesus, ele nos purifica de todo pecado. Então, amados, você abriu em 1 Coríntios 15, eu quero que você leia a partir do versículo 12, aleluia. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como pois afirma algum dentre vós que não há ressurreição dos mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, a nossa pregação. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. E ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas de fato, Cristo ressuscitou. Repita comigo, Cristo ressuscitou. Ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Como que vai ser? No 52 diz, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, nós seremos transformados, e quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrito, tragado foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ei, amado, a morte será vencida. Você, num instante, no abrir e fechar de olhos, fique de pé, no abrir e fechar de olhos, amados, a trombeta ela vai soar, ela vai tocar, e nós encontraremos com Jesus nos ares. Ei, nós vamos lá encontrar o Pai nos ares. Aleluia! Então você sabe para onde vai. Você é igreja, você vai para o céu, amados.